Já sei, tá precisando aprender o módulo RM Labore do sistema TOTUS RM? Bom galera, seus problemas estão resolvidos, porque nesse vídeo nós vamos disponibilizar 5 aulas. Isso mesmo pessoal, em um único vídeo você vai aprender da introdução ao sistema até o fechamento de folha. Bem legal, né? A única coisa que eu peço aí pra você é que para ajudar aqui o nosso canal, dá um like nesse vídeo e caso você comente é melhor ainda, porque assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante, entrega para mais pessoas e aí você acaba ajudando uma galera que tá precisando também aprender sobre o RM Labore. E para me ajudar nessa jornada, eu trouxe o meu amigo Rafael, que é fera nesse assunto. E se você precisa conhecer também sobre TOTUS Proteus, Power BI e Excel, nós estamos lá no Instagram e tem conteúdo diário falando de todas essas ferramentas. Já falei demais, é com você aí, Rafa. Legal, Rogério, deixa que eu sigo por aqui. Bom pessoal, meu nome é Rafael Fagundes e eu trabalho com sistemas ERP há quase 10 anos. Iniciei minha carreira como estagiário e cheguei ao cargo de coordenador de sistemas. Hoje eu atuo como consultor na linha TOTUS RM e trabalho com empresas dos mais variados portes e segmentos em todo o nosso território nacional. O sistema RM Labore, que também é conhecido como TOTUS Folha de Pagamento, permite a automação das rotinas fundamentais do departamento pessoal, como controle de férias, rescisões, encargos sociais, folha de pagamento, dentre outros. Em resumo, o sistema RM Labore pode ser definido como um sistema de folha de pagamento que possui recursos flexíveis e que permite a otimização e racionalização das operações que são realizadas pelo seu departamento pessoal. Vamos acessar o sistema e ter uma visão geral de tudo isso. Bem, na tela inicial nós temos o menu Administração de Pessoal, que vai se subdividir em uma parte de cadastros, uma de controle de convênios e uma de processos de alterações globais, além de outra de relatórios. Na parte de cadastros, nós vamos tratar das principais entidades do sistema, como os funcionários, os centros de custo, os eventos, as sessões, etc. Na parte de controle de convênios, podemos gerir todos os convênios existentes na empresa, sendo possível fazer a importação da movimentação dos convênios e o lançamento desses valores para dentro do sistema. Na parte de alterações globais, podemos atualizar determinados cadastros para vários funcionários de uma única vez, além de poder aprovar as alterações feitas através do RM Portal e de efetivar transferências que são feitas através de requisições do RM Vitae. E para finalizar esse menu, temos a opção de relatórios, onde podemos acessar mais rapidamente alguns relatórios que estão relacionados diretamente aos funcionários, como ficha de registros, contrato de trabalho, dentre outros. Saindo do menu de administração de pessoal, onde o foco são os cadastros do sistema, vamos para o menu de folha mensal, que é responsável por operacionalizar diversas tarefas do departamento pessoal. O menu é subdividido em 5 grupos, sendo o primeiro o grupo de processos, onde podemos entrar manualmente com movimentos para funcionários, podemos lançar grupos de verbas, cancelar as verbas no envelope do funcionário, entre outras funcionalidades. Na parte de 13º salário, podemos fazer o cálculo, lançamento da primeira e segunda parcela, lançamento de diferença e retificação do 13º. Tudo através desse grupo. Na parte de relatórios, o sistema disponibiliza alguns relatórios da folha, como o de salário e contribuição e o relatório de geração de NIS em lote. Mas o mais importante, sem dúvida, é o relatório de folha analítica, que permite a visualização de forma detalhada
de todas as verbas que forem lançadas no período para todos os funcionários, sendo fundamental para a conferência da folha mensal. Na parte de fiscalização, temos a opção de geração do arquivo MANAD, que é o Manual Normativo de Arquivos Digitais, no qual constam todas as informações para gerar o arquivo digital que deve ser apresentado à fiscalização, quando a empresa for intimada por auditor fiscal da Previdência Social. No último grupo, temos os processos de encerramento da folha, onde fazemos a liberação da competência, ou seja, após fazermos todos os lançamentos e conferências de um determinado mês, nós passamos para o mês seguinte. E também temos a funcionalidade de validações, que nos permite validar a base antes de fazer a virada de competência, além da verificação da base de dados como um todo, levantando possíveis erros de cadastro que venham a existir. Caso a empresa utilize o TOTUS Gestão Educacional integrada ao RM Labore, ficará disponível o menu Folha Educacional, onde vamos poder gerenciar as informações dos professores que são processadas pelo Sistema de Gestão Educacional, o RM Classes. O próximo menu é o de férias, que é subdividido em uma parte de processos e uma de relatórios. Na parte de processos, podemos realizar várias rotinas relacionadas às férias, como calcular, lançar e finalizar as férias. Já na parte de relatórios, assim como nos demais menus, o sistema disponibiliza alguns relatórios rápidos relacionados à rotina. No caso de férias, os relatórios de líquido salarial de férias, recibo de férias ou aviso de férias, por exemplo. Indo para o menu de rescisão, temos uma divisão em 3 partes. A parte de processos de rescisão, uma de resilição e outra de relatórios. Na parte de rescisão, nós podemos fazer várias operações relacionadas à rotina, como recalcular a rescisão, cancelar o aviso prévio e fazer o lançamento do líquido de rescisão, por exemplo. Na parte de resilição, que seria uma anulação contratual que acontece por meio de acordo firmado entre as partes, nós temos a opção de cancelar resilição, cadastrar tipos de resilição e um assistente para cadastro automático de resilição. Na parte de relatórios, temos vários relatórios importantes para a rotina do departamento pessoal, como o relatório de TRCT e o de seguro-desemprego, além de conseguirmos gerar o arquivo da GRRF juntamente com o seu lançamento financeiro. No menu de encargos, temos uma divisão em 6 partes, sendo a primeira, a de recolhimento, a responsável por fazer a geração das guias de INSS. Já na parte da CEFIP, podemos fazer a distribuição e geração do arquivo CEFIP, além de algumas rotinas como atualizar o SEI do tomador e a liberação de flags de FGTS. Na parte do CAGED, podemos fazer a geração do arquivo CAGED com o tipo diário e mensal. Na parte de contabilização, temos funcionalidades muito importantes para o controle da folha, como a geração de encargos, históricos de provisão e contabilização da folha de pagamento, gerando uma integração com o sistema RM Saldos. Na parte de financeiro, nós geramos toda a movimentação financeira que ocorre na folha e integramos para o sistema RM Fluxos. A última parte desse menu são os autônomos externos. Esse cadastro só será utilizado quando houver integração do RM Labore com outros sistemas de back-office, como o Proteus, por exemplo. No menu de rotinas anuais, podemos fazer a geração das rotinas RAIS
e DIRF. No menu E-Social, podemos fazer todas as operações de transmissão dos eventos para o governo. O menu é dividido em 6 partes, sendo a primeira a de cadastros, onde inserimos informações fundamentais para a entrega do E-Social, como os dados da software house, informações gerais do empregador, lotações tributárias, além de possibilitar a restauração de eventos para a fila. Como o processo de transmissão de eventos acaba gerando centenas ou até milhares de registros, dependendo do tamanho da sua empresa, a TOTUS implementou uma funcionalidade de fila de eventos complementar, onde o sistema pega os registros mais antigos e os transfere para um arquivo morto, melhorando consideravelmente a performance do sistema. Lembrando que a quantidade de meses a se manter na fila é configurada através dos parâmetros do sistema. Na parte de saneamento de dados, o sistema dispõe de funcionalidades que auxiliam no saneamento das informações da base de dados para a correta geração do E-Social. Na parte de eventos de tabelas e não periódicos, é possível fazer toda a gestão dos eventos do E-Social que são do tipo tabelas e não periódicos, permitindo a geração e integração do XML desses eventos para o TAF. Na parte de eventos periódicos, fazemos a geração e integração do XML desses eventos. É nessa parte que geramos os eventos de remuneração mensal e de encerramento do período, por exemplo. Na parte de processos, temos várias funcionalidades que auxiliam na gestão dos eventos do E-Social, como o relatório comparativo da DCTF Web e Folha Analítica, atualização do recibo de entrega do E-Social, entre outras funcionalidades. E para finalizar, a TOTUS implementou uma parte para o Smart E-Social, que é um software à parte para a transmissão dos eventos. Nessa opção, você pode fazer a contratação dos serviços da TOTUS, caso seja viável para a sua empresa. No menu de orçamento, que até o momento não está completamente implementado pela TOTUS, podemos criar orçamentos que vão possibilitar a previsão de custos futuros. Esse menu é dividido em 4 partes. Na primeira, de cadastros, podemos alimentar o sistema com os dados base para trabalharmos com a projeção dos custos, criando perfis de admissão e itens que farão parte do orçamento. Por exemplo, na parte de perfis de admissão, nós podemos informar a função, a seção e o salário de um determinado perfil de funcionário. E na opção de itens de orçamento, nós podemos informar quais verbas irão compor o orçamento. Na parte de cálculos, podemos inserir as informações básicas do orçamento, como código, descrição, data de início e fim e status. Além de possibilitar a visualização do quadro de vagas, que irá exibir uma tabela com o número de funcionários em cada função dentro da competência e ano base que estiverem selecionados. Na parte de análise de resultados, é possível verificar as informações que foram geradas através dos orçamentos, possibilitando a visualização das informações de forma totalizada por seção e função ou de forma individual por funcionário. Na parte de relatórios, é possível o acesso rápido para a geração de relatórios relacionados ao processo de orçamento, além de um relatório específico de quadro de vagas, que é gerado a partir dos orçamentos cadastrados. Indo para o menu de configurações, nós temos funcionalidades essenciais para o pleno funcionamento do sistema. Na parte de parâmetros, nós fazemos as principais configurações do sistema. Essas parametrizações irão determinar o comportamento
a ser adotado nos processos da folha, ou seja, como o sistema irá se comportar nos cálculos de férias, 13º salário, rescisão, e-social, etc. Na parte de comunicação, nós podemos criar avisos automáticos e enviar mensagens através do sistema, seja para funcionários ou terceiros. Na parte de importação, é possível importar dados cadastrais a partir de um layout de importação. Essa funcionalidade é bastante útil quando se está migrando de sistema, possibilitando que você exporte dados do seu sistema antigo e os importe para o sistema RM Labore, sem a necessidade do cadastro manual de toda a informação. Na parte de customizações, a TOTOS tem a funcionalidade de importação de arquivo a partir dos sistemas SAP e do MIMS. Na parte de diagramas, o sistema permite que você monte representações virtuais de processos. Por exemplo, você pode mapear o processo de admissão e criar um fluxograma que ilustre o processo dentro do sistema. Na parte de conversão, a TOTOS criou funcionalidades que permitem a migração de dados e parâmetros que estejam em um modelo obsoleto para um modelo mais adequado à legislação e tecnologia vigentes. Na parte de reestruturação, a TOTOS irá implementar a funcionalidade de reestruturação de seções. Atualmente, só existe o botão no menu, mas a funcionalidade ainda não está liberada para uso. O menu de customização é dedicado para os projetos de metadados que venham a ser desenvolvidos por sua empresa. A funcionalidade de metadados da TOTOS permite a criação de formulários e regras de negócio estendendo a solução TOTOS, possibilitando que você literalmente crie novas partes para o sistema dentro do próprio sistema. No menu de gestão, temos alguns utilitários, como calculadora, agenda e calendários. Na parte de ferramentas de análises e gráficos, é possível extrair as informações do sistema das mais variadas formas, seja através de relatórios, planilhas, gráficos ou com a criação de dashboards. Na parte de RSS, é possível criar e configurar canais RSS dentro do sistema. O RSS é um formato de distribuição de informação para a internet, sendo utilizado principalmente em blogs e sites de notícia. Na parte de RM Connector, temos uma funcionalidade muito importante no sistema, que é a de importar e exportar dados do RM através de vários tipos de conexões. Na parte de comunicação, é possível fazer com que o sistema RM interaja nas redes sociais da empresa, como Facebook, LinkedIn ou Twitter. Através dessa funcionalidade, é possível enviar campanhas de comunicação para os clientes e seguidores da empresa sem sair de dentro do sistema. E para finalizar, temos o menu Ambiente, onde podemos monitorar todos os processos que estão sendo executados e estão na fila para execução na base de dados, através do gerenciamento dos jobs. Na parte de configuração, podemos acessar não só os parâmetros do sistema RM Labore, mas também os parâmetros globais, que impactam em todos os outros módulos do sistema. Além de conseguir verificar detalhes da performance e instalação do produto, através das funcionalidades de deploy granular e de diagnóstico do sistema. A parte Fluig é destinada para os processos de integração com a plataforma Fluig, que é uma plataforma da TOTOS voltada para a produtividade e colaboração, e que potencializa o uso do ERP como um todo através de soluções web
e mobile. Na parte de ajuda, você pode acessar as documentações oficiais do sistema e verificar informações sobre o licenciamento do software. Na parte de aparência, você pode definir como quer ver as janelas do sistema e pode personalizar o esquema de cores conforme desejado. E na última parte, você pode alterar a senha do seu usuário e sair do sistema. Bem, essa foi uma visão geral do sistema RM Labore. Passamos superficialmente por todos os menus e funcionalidades do sistema. Na medida em que formos evoluindo nesse treinamento, entraremos mais a fundo em cada um dos processos. Já nessa segunda aula, nós vamos tratar sobre o cadastro de funcionários. O cadastro de funcionários é fundamental para o bom funcionamento do sistema. Nele nós vamos cadastrar informações que irão identificar os funcionários e também informações que são necessárias para o processamento da nossa folha de pagamento. Como esse cadastro possui um volume muito grande de informações, nessa aula nós vamos demonstrar somente os campos que são essenciais para que você consiga salvar o registro. Mas é muito importante que você navegue por todas as abas e anexos, até mesmo para ir se familiarizando com o sistema. Vamos para a tela do computador e inserir o nosso funcionário. Vamos no menu Administração de Pessoal, Funcionários. Clique em Incluir e o cadastro de funcionários será aberto. Como eu disse anteriormente, o cadastro de funcionários possui um volume muito grande de informações. Então nós vamos focar somente nos campos que são essenciais para salvarmos o registro. O campo chapa é o principal elemento identificador do funcionário dentro do sistema. Podemos habilitar um parâmetro para que esse número seja informado automaticamente de maneira sequencial. Porém, no nosso exemplo, vamos incluir esse número manualmente. Vamos informar o nome do funcionário, o estado natal e sua naturalidade. Vamos informar a data de nascimento, o estado civil e o sexo. Vamos informar agora a nacionalidade, a raça e o grau de instrução do nosso funcionário. Para finalizar nessa aba de identificação, vamos carregar uma foto para o nosso funcionário. Agora, saindo dessa etapa de identificação, vamos para uma outra parte que é fundamental, que é a parte de documentação. Nessa etapa, nosso principal campo é o CPF. Vamos preencher ele. Uma observação importante nessa etapa é sobre o campo número da CTPS. Caso o funcionário tenha optado pela utilização da carteira de trabalho digital, esse campo deve ficar em branco. E com isso, o sistema irá atribuir automaticamente para o número da CTPS os 7 primeiros dígitos do CPF e para a série os 4 últimos dígitos do CPF. A aba de documentos estrangeiros não é aplicável para o nosso exemplo, mas caso sua empresa faça a contratação de algum funcionário estrangeiro, é fundamental que você preencha corretamente esses campos. Vamos avançar mais um pouco e irmos para as informações de endereço. Vamos informar o CEP, o tipo e o nome da rua, e as demais informações de endereço do nosso funcionário.
Agora, saindo das informações pessoais, vamos informar os dados relacionados à alocação do funcionário, que é a seção onde ele ficará alocado, a data da mudança, que no nosso caso é a data de admissão, e o motivo, que iremos informar a admissão. Agora, passando para a parte de informações contratuais, nós vamos ter muitos campos que são importantes. O primeiro deles é o número da ficha de registro. Vamos preencher ele com o mesmo número da nossa chapa. Vamos informar a data, o tipo e o motivo da admissão. Vamos indicar que a admissão é normal e se o trabalhador é urbano ou rural. O campo de tipo de funcionário vamos deixar como normal e o código da categoria para o e-social vamos informar 101, que é o código para funcionários comuns contratados pela CLT. E para finalizar, vamos informar a função e o motivo da mudança. Veja que é uma característica do sistema sempre preencher os campos de data de mudança com a mesma data da admissão do funcionário. Agora vamos mais adiante e informar os dados de remuneração e jornada do nosso funcionário. No tipo de recebimento, vamos manter como mensalista. Vamos informar uma remuneração mensal de R$ 2.500 com uma jornada de 220 horas. O motivo da mudança, vamos colocar admissão. Vamos informar o horário que será praticado pelo nosso funcionário e o índice. As informações de contrato de trabalho em regime de tempo parcial e o tipo de regime da jornada, apesar de não estarem em negrito, devem ser informados. Vamos avançar um pouco mais e vamos para a aba de informações para cálculo. A situação iremos deixar como ativo e o motivo da mudança iremos informar admissão. O campo tipo de regime previdenciário, apesar de não estar em negrito, também deve ser preenchido. Nas opções de parâmetros, nós temos várias informações que são relacionadas aos cálculos da folha. Porém, o mais importante para a gente nesse primeiro momento é definir um percentual de 40% no campo adiantamento e o valor de R$1 para o campo arredondamento. A opção de rateio de tomadores só fica disponível depois que salvarmos o registro. Na aba de informações financeiras, podemos cadastrar as informações para pagamento do funcionário, qual banco, agência e conta corrente. Como essas informações não são obrigatórias para salvarmos o registro, vamos adiante. Na aba de rotinas mensais e anuais, a maioria dos dados relacionados à CEFIP e ao FGTS já vem previamente cadastrados. Os demais campos que são relacionados à conta e ao saldo do FGTS são opcionais por enquanto. Na opção de RAIS, os principais campos também já são previamente carregados. Os demais vamos deixar em branco por enquanto. Na opção de dados contábeis, nós podemos fazer amarrações que serão utilizadas no processo de contabilização da folha. Essas configurações variam de empresa para empresa, dependendo da regra de negócio que for aplicada. Por enquanto, esses campos podem ficar em branco. Indo para as informações de sindicato, precisamos indicar qual o sindicato do funcionário e informar sobre a sua contribuição sindical. A aba de históricos aparecerá em branco, porque o funcionário ainda não possui nenhum histórico. Mas ao longo da jornada desse funcionário na empresa, ele vai criando vários históricos que podem ser consultados nessa aba, como histórico salarial, histórico de função, de seção, de endereços, dentre outros. A aba de dados da CIPA serve apenas para indicar se o funcionário é membro ou não da CIPA,
que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Quando o processo da CIPA é realizado através do módulo de Segurança e Saúde Ocupacional e o funcionário estiver inserido no processo, esse campo ficará marcado e o sistema emitirá um alerta informando sobre a estabilidade desse funcionário caso alguém queira demiti-lo, visto que o funcionário que ocupa cargo na CIPA possui estabilidade provisória. Para finalizar, existe a aba de campos complementares, que são campos que você pode criar para atender a questões específicas da sua empresa. Como não temos nenhum campo complementar criado, ele fica vazio. Bem, agora que preenchemos as informações mais importantes acerca do nosso funcionário, vamos clicar em salvar e OK. Pronto, nosso funcionário foi registrado no sistema. É muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinzenal. Umas trabalham dessa forma por vontade própria e outras trabalham dessa forma devido à imposição de convenções coletivas. O percentual mais utilizado é de 40% aplicado sobre o salário do mês anterior. Vamos acessar o sistema e verificar os cadastros e processos que são necessários para fazer o lançamento do adiantamento salarial. Vamos lá! Bom, a primeira coisa que temos que nos certificar é se o percentual de adiantamento está informado no cadastro do funcionário. Para isso, vamos acessar o cadastro do funcionário e ir na aba Parâmetros. No nosso exemplo, o funcionário já está com o campo preenchido, utilizando-se um percentual de 40%. Então vamos clicar em OK para fechar. Agora, para que o processo de adiantamento seja realizado pelo sistema, precisamos cadastrar em nosso ambiente 2 eventos específicos. Um que possui o código de cálculo 34 e outro que possui o código de cálculo 19. O código de cálculo 34 refere-se ao pagamento do adiantamento salarial. Já o código de cálculo 19 refere-se ao desconto do adiantamento. Mas aí você pode se perguntar, o que seriam esses códigos de cálculo? O código de cálculo é um mecanismo criado pela TOTUS que realiza o cálculo de algumas verbas de forma automática, sem a necessidade de utilização de fórmulas. Então, para o caso do adiantamento salarial, quando lançarmos a verba de código de cálculo 34, o valor do provento será calculado automaticamente. E quando lançarmos a verba com o código de cálculo 19, o desconto do adiantamento também será calculado de forma automática. Vamos ver na prática como isso vai acontecer. Vamos acessar o cadastro de eventos. Vamos clicar em Incluir e cadastrar um evento que possui o código de cálculo 34. Vamos informar o código, a descrição e no código de cálculo informar 34, pagamento de adiantamento. Vamos deixar marcado como provento do tipo valor. E no campo natureza da rúbrica e social, vamos informar a natureza de adiantamento. Veja que o cadastro de um evento no sistema RM Labore possui diversos campos. Porém, para a finalidade dessa aula, somente os campos que preenchemos já são o suficiente. Então vamos clicar em salvar e OK. Agora vamos cadastrar a verba de desconto, que terá o código de cálculo 19. Vamos clicar em Incluir. Informar o código e a descrição. E no campo Código de Cálculo, informar 19. Vamos selecionar a opção de desconto e o tipo valor. A natureza do e-social, vamos informar 9200, desconto de adiantamentos. Os demais campos nós vamos deixar em branco por enquanto. Vamos clicar em salvar e OK. Bem,
Agora que temos nossos dois principais eventos cadastrados, vamos fazer o lançamento do adiantamento. A forma mais prática de realizar o lançamento no sistema é através dos grupos de eventos. No nosso ambiente, já temos um grupo de evento próprio para o lançamento do adiantamento. Na nossa próxima aula, que será sobre o lançamento da folha, nós entraremos mais a fundo nessa funcionalidade. Por enquanto, vamos apenas fazer o lançamento indo em folha mensal, lançamentos, grupo de eventos. Vamos selecionar o nosso grupo de eventos que já está parametrizado e ir em processos, lançar grupo de eventos. Pronto, o sistema irá lançar no envelope do nosso funcionário a verba de adiantamento com o valor de 40% do salário. Vamos acessar o cadastro do funcionário e clicar no botão envelope. Veja que o provento de R$1.000, que é o equivalente a 40% do salário do nosso funcionário, está lançado. Outra coisa que podemos observar é que o adiantamento foi lançado no período 1. O sistema RM Labore trabalha com períodos de cálculo e é uma boa prática você utilizar esses períodos seguindo uma ordem cronológica. Ou seja, no período 1 você lançar o adiantamento, no período 2 você lançar a folha mensal, no período 3 você lançar as férias e assim sucessivamente. Bom pessoal, agora que nós já vimos como cadastrar o funcionário no nosso sistema RM Labore e como efetuar o pagamento do adiantamento salarial, nós vamos demonstrar como é feito o lançamento da folha de pagamento. No nosso exemplo, vamos utilizar um funcionário do tipo mensalista. Vem comigo para a tela do computador que eu vou te mostrar o processo. Como nós vimos na aula de adiantamento salarial, a forma mais eficiente de lançar as verbas para o envelope de pagamento é através dos grupos de eventos. Naquela aula, nós passamos por essa funcionalidade de forma rápida. E agora, no lançamento da folha, iremos verificar essa funcionalidade de forma detalhada. Vamos cadastrar o nosso grupo de evento através do menu Folha Mensal, Lançamentos, Grupo de Eventos. Vamos clicar em Incluir e informar um código e descrição para o nosso grupo. A nossa primeira opção a ser marcada é a de lançar eventos do grupo. Assim que marcarmos essa opção, a aba de Eventos do grupo é habilitada. Temos que salvar o registro para acessá-la. Vamos clicar em Salvar. Agora vamos na aba Eventos do grupo. Nessa aba, nós iremos inserir verbas que são comuns a todos os funcionários que fizerem parte desse grupo. Como no nosso exemplo, o grupo será para lançar a folha de pagamento de funcionários mensalistas, podemos colocar como padrão as verbas salário, salário família e desconto de adiantamento, por exemplo. Eventos que serão aplicáveis a todos os funcionários do grupo. Vamos clicar em Incluir e informar a nossa verba de salário. O comportamento vamos deixar como substituir, ou seja, toda vez que o grupo for lançado, o valor que for atribuído ao evento irá substituir ao que já estiver lançado no envelope. Como o cálculo será realizado de forma automática, o campo Valor você pode deixar em branco. Clique em Salvar e OK. Agora vamos inserir o nosso próximo evento, que será o de Salário Família. O comportamento também vamos deixar como substituir e o campo Valor em branco. Agora vamos inserir o nosso último evento para funcionários mensalistas, que será o desconto de adiantamento. Pronto! Agora que os eventos do grupo foram cadastrados,
Vamos voltar para a aba principal. Vamos marcar nosso segundo parâmetro, códigos fixos. Assim que clicarmos, uma nova aba ficará disponível. Vamos clicar em salvar para acessar ela. Na aba de códigos fixos, vamos marcar todas as opções e clicar em salvar. Vamos voltar para a aba de identificação. Mas antes de avançarmos para o próximo parâmetro, é importante você saber um pouco mais sobre os códigos fixos. Os códigos fixos são eventos que ocorrem com regularidade e que são lançados na movimentação mensal do funcionário. Alguns exemplos de códigos fixos são gratificação de função, diárias para viagem e adicional de periculosidade. Vamos seguir adiante e falar sobre o nosso próximo parâmetro, que é o de lançar eventos para funcionários demitidos no mês. Esse parâmetro possibilita que o lançamento das verbas seja feito para funcionários que tenham sido demitidos no mês corrente. Como não é o caso do nosso funcionário de exemplo, vamos deixar o parâmetro desmarcado. O parâmetro lançar vale transporte faz com que o sistema gere automaticamente as verbas relacionadas ao vale transporte, como o total de vale transporte que foi entregue e o valor total de vale transporte que foi descontado. O parâmetro lançar salário maternidade faz com que o sistema gere automaticamente a verba que possui o código de cálculo 17, salário maternidade. No nosso caso, não será aplicável, então vamos deixar desmarcado. O próximo parâmetro, que é o de lançar salário composto, é mais utilizado para empresas que trabalham com vendedores, cuja remuneração é composta de uma parte fixa e outra variável. Para o caso do nosso funcionário, também deixaremos desmarcado. No parâmetro lançar verbas com insuficiência de saldo do mês ou período anterior, temos a possibilidade de armazenar os descontos que foram lançados em meses anteriores e que, de certa forma, tenham causado insuficiência de saldo. Por exemplo, o funcionário está com débito de R$ 600 de farmácia que é conveniada à empresa e possui um total de proventos de somente R$ 500. Nesse caso, o sistema processa o saldo relativo à diferença entre proventos e descontos, que será de R$ 100, e armazena em uma tabela específica. Para que esse processo funcione corretamente, existem algumas parametrizações prévias que não estão no escopo dessa aula. Então não vamos marcar este parâmetro por enquanto. O próximo parâmetro é o de lançar empréstimos. No sistema RM Labore, é possível cadastrar empréstimos para os funcionários. Basicamente, você define o valor que será emprestado e o número de parcelas em que será feito o pagamento. Marcando esse parâmetro, o valor devido pelo funcionário como empréstimo é lançado automaticamente para o envelope. Como o nosso funcionário ainda não possui nenhum empréstimo, vamos deixar esse parâmetro desmarcado. O parâmetro seguinte é o lançar eventos da integração com outros aplicativos. Esse parâmetro é utilizado para lançar a movimentação que é processada em outros sistemas, como o RM Cronos, por exemplo. O sistema RM Cronos, que realiza a automação do ponto, apura as movimentações ocorridas, como horas extras e atrasos. E através desse parâmetro, podemos lançar a movimentação para a folha de pagamento. Como não temos nenhuma movimentação no ponto desse funcionário, vamos deixar o parâmetro desmarcado. Para finalizar, nós temos o parâmetro de eventos programados. Esses eventos são parecidos com os códigos fixos. A principal diferença é que eles possuem um campo para informar o centro de custo do evento programado. Vamos deixar esse parâmetro desmarcado por enquanto. Na opção de quebra de sessão, vamos deixar como quebra padrão. Na opção de seleção de funcionários,
podemos filtrar somente os funcionários desejados para o lançamento. Vamos selecionar todos e clicar em OK. Pronto, nosso grupo de evento de lançamento da folha está configurado. Vamos clicar em salvar e OK. Como vimos na aula anterior, é uma boa prática lançar as movimentações em períodos diferentes. Então, como lançamos o adiantamento no período 1, nós vamos lançar a folha no período 2. Para isso, vamos no menu Configurações, Locais. Alterar o número do período para 2 e clicar em OK. Veja que no rodapé do sistema, o contexto foi alterado para o período 2, folha mensal. Agora vamos selecionar o nosso grupo de eventos, ir em Processos, Lançar grupo de eventos. Vamos acessar o envelope do nosso funcionário de teste e ver como ficou. Bem, podemos verificar que a movimentação foi lançada corretamente no período 2. Se quisermos, podemos navegar entre os períodos para fazer a conferência. Outra funcionalidade muito importante nessa tela é o botão de visualização do log. Clicando nele, você consegue apurar detalhadamente o cálculo que foi realizado pelo sistema. Chegamos na nossa aula de encerramento da folha. Esse processo consiste basicamente na realização de 4 tarefas, que são a geração dos lançamentos financeiros, a geração dos lançamentos contábeis, a liberação das férias e a liberação da competência. Essa vai ser uma aula muito interessante e com bastante conteúdo. Então vem comigo! Bem, agora que nossa folha de pagamento foi calculada e lançada para o envelope dos funcionários, precisamos gerar os lançamentos financeiros e integrá-los para pagamento. Para que isso seja possível, precisamos cadastrar um parâmetro financeiro no sistema RM Labore. Vamos fazer o cadastro indo no menu Encargos, Cadastros Financeiros, Parâmetros. Insira um código e descrição. No campo Tipo de lançamento financeiro, vamos informar líquido salarial. Com isso, o sistema entende que deverá gerar o líquido salarial de cada funcionário. No campo Tipo de documento, vamos informar o tipo de documento que será carregado no nosso lançamento financeiro. No campo Código do fornecedor, insira o fornecedor que ficará atrelado ao lançamento no financeiro. É comum algumas empresas utilizarem um fornecedor fictício, chamado folha de pagamento, mas isso vai variar de acordo com as regras de cada empresa. O campo Fórmula só fica habilitado se o tipo de lançamento financeiro for SET, que significa valor calculado por fórmula. Como estamos utilizando o tipo 1, líquido salarial, o sistema realiza os cálculos automaticamente. Os campos rateio que o lançamento segue, complemento do histórico e fórmula para complemento do histórico podemos deixar em branco por enquanto. Marque somente a opção Usar histórico padrão. Na opção de período de cálculo do rateio, informe mês atual. Indo na aba de Parâmetros, vamos deixar a opção de tipo contábil do lançamento como baixa contábil. Informe a moeda, a conta caixa e a natureza financeira do lançamento. Na opção de agrupamentos, vamos deixar marcada a opção de agrupar por seção. E na opção de origem do fornecedor, vamos deixar marcada a opção parametrização. Os demais campos são opcionais. Vamos deixá-los em branco por enquanto.
Uma dica sobre essa tela é que você entre em contato com o setor financeiro da sua empresa e valide as informações antes de fazer qualquer integração. Para finalizar, vamos na aba Lançamentos Ativos e marcar somente a opção de Lançamentos da folha. Agora vamos clicar em Salvar e OK. Pronto, nossa parametrização financeira foi realizada. Então vamos gerar o nosso lançamento para o setor financeiro, para que eles providenciem o pagamento e a baixa. Ainda na aba Encargos, vamos selecionar a opção de Geração dos lançamentos financeiros. Vamos clicar em Avançar, selecionar os funcionários e o período desejado. Vamos definir as datas de emissão e vencimento do lançamento. E vamos deixar a opção de agrupamento como Usar parametrização. Os demais parâmetros podemos deixar desmarcados. Vamos clicar em Avançar e marcar a opção de Lançamentos da folha. Vamos avançar novamente e marcar as opções de Usa parametrização. Essas são informações opcionais, então não vamos entrar em detalhes por enquanto. Clique em Avançar novamente e depois em Executar. Pronto! Nosso lançamento foi gerado para o setor financeiro, para que eles providenciem o pagamento e a baixa. Podemos consultar nosso lançamento indo em Lançamentos, Lançamentos RM Fluxos. Vamos utilizar um filtro para pesquisar o lançamento. Pronto! O lançamento já se encontra corretamente no sistema de gestão financeira. Agora que geramos a movimentação financeira da nossa folha, vamos fazer a contabilização, ou seja, integrar nossa movimentação para a contabilidade da empresa. É importante você saber que o processo de contabilização envolve um número enorme de parametrizações e cadastros que precisam ser feitos previamente para que ela ocorra da maneira correta. Como isso demandaria muitas horas de explicações, vamos focar no processo que é essencial para fazermos a geração dos lançamentos contábeis. Ainda no menu Encargos, vamos na opção de Geração dos lançamentos contábeis. Por padrão, o sistema emite essa mensagem alertando sobre a necessidade de recalcular a folha antes de fazer a contabilização. Clique em OK. Clique em Avançar e informe a competência e o período que será contabilizado. Podemos contabilizar os encargos e os eventos da folha. Nessa aula, iremos deixar marcada somente a opção Contabilizar eventos. Vamos selecionar os funcionários desejados para contabilização. A data da contabilização e o tipo de documento. O código do lote é uma boa prática deixá-lo de forma numérica e sequencial. E a descrição do lote, inserir uma descrição que facilite a identificação dele. Clique em Avançar e na tela seguinte vamos deixar desmarcadas as opções de Geração de encargos e Geração de histórico de provisões. Como iremos contabilizar somente os eventos da folha, essas opções não precisam ser marcadas por enquanto. Clique em Avançar novamente e depois em Executar. Pronto! O sistema fará a contabilização dos valores e atribuí-los às suas respectivas contas contábeis. Para visualizar os lançamentos contábeis que foram gerados, vamos no menu Lançamentos, Lançamentos RM Saldos. Vamos clicar 2 vezes sobre o lote para abri-lo. Essa será a visão do seu departamento contábil, visualizando os valores que foram gerados
e suas respectivas contas contábeis. É muito importante que o setor de contabilidade esteja envolvido em todas as configurações que forem relacionadas à contabilização da folha. Bem, agora que já geramos os lançamentos financeiros e contabilizamos a folha de pagamento, nós vamos liberar a competência para que possamos trabalhar e lançar novas informações para o mês seguinte. Este é um processo crítico e devemos prestar bastante atenção. Por isso, antes de tudo, sempre solicite ao seu departamento de TI que faça o backup da base de dados, antes de fazer a liberação. Outro ponto importante é que nenhum usuário, além de você, pode estar logado no sistema RM Labore durante o processo. Após essas verificações, vá no menu Folha Mensal, Liberação de competência. Clique em Avançar. Marque as opções de acordo com as regras que forem definidas por sua empresa. Informe um diretório para salvar o arquivo de log. Em seguida, clique em Avançar novamente. Vamos preencher os parâmetros da nova competência. No nosso exemplo, estamos com uma base na competência de setembro de 2020. Então, a próxima competência que iremos trabalhar será outubro de 2020. Vamos informar o número do período e o dia de pagamento. Vamos clicar em Avançar e selecionar nossa coligada. Depois vamos avançar novamente e clicar na opção de Validar coligadas. Por padrão, o sistema valida o seguinte: férias cadastradas e não calculadas, férias calculadas e não lançadas, férias lançadas e não liberadas, além de verificar se os históricos de provisão foram gerados corretamente. Estando tudo ok com o seu ambiente, a coligada será validada e será possível prosseguir com o processo. Vamos clicar em Avançar e depois em Executar. Pronto! Todo o contexto do sistema será alterado para a nova competência e poderemos realizar as rotinas do departamento pessoal para o novo mês. Bom, pessoal, essa foi a última aula do nosso mini curso de RM Labore. Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para você e tenha despertado o seu interesse em conhecer mais sobre essa importante ferramenta. Até logo! Bom, meu amigo, se você chegou até aqui, tenho certeza que o seu currículo e perfil do LinkedIn não serão mais o mesmo. Mas se você quiser evoluir ainda mais, a RFB Sistemas tem 3 treinamentos bem legais. Um do RM Labore, um do RM Labore com o E-Social e outro do RM Cronos, que é a parte de ponto eletrônico. Eu vou deixar todos os links desses treinamentos na descrição desse vídeo. Muito obrigado por nos assistir até agora. Aguardo vocês na próxima semana com muito mais.